Ora, então, bem-vindo. Temos connosco o Lucas Favaretto, um grande viajante, mais conhecido como Magrela pelo mundo. Vem-nos contar as suas histórias com muitas odisseias, em particular uma viagem que fez pela Nova Zelândia, que essa que é a grande viagem, que estou cheio de curiosidade. Estamos a gravar no Dubai, está uma temperatura muito agradável, de 30 e muitos graus, e vamos começar por conhecer aqui o Lucas e saber um bocadinho sobre quem é o Lucas, que é a grande idade, aquelas coisas básicas, só para fazer aqui uma pequena... Sim. Quem és tu, Lucas? O quem és tu é sempre uma pergunta difícil, certo. Né? Clássica. Idade, as mais básicas. As coisas básicas, né? Eu tenho 32 anos, nasci no Brasil, cresci no Brasil, mas eu também tenho origem italiana. Né? Tenho essa... Temos os vizinhos aqui. Temos Bom, cresci no Brasil, vivi até os 25 anos lá, depois fui para viver no exterior, né? A primeira viagem. No Brasil, onde é que Porto Alegre, Novo Hamburgo, né? Uma cidade no sul do Brasil, perto de Porto Alegre, da capital do Rio Grande do Sul. Depois fui viver no Mato Grosso, como se fossem já dois países diferentes para estudar e tinha família lá, e enfim, os primeiros passos para uma certa independência. E depois, atualmente trabalho como cabin crew aqui em Dubai, vivo já há 2 anos aqui, e vivo com meu irmão, tenho a família mais próxima. E passaste por muitos países, não é? Ao longo já até agora foram, contando, 48. E uma coisa mais simples ainda, o que é que gostas de fazer nos teus tempos livres? Como é que passas? Tempos livres é tomar um chimarrão, ler, andar de bicicleta, sair, ir para a piscina, vou para o ginásio, enfim, gosto de assistir filmes, documentários, séries, viagens, né, tudo que está relacionado com isso. Gosto de ir para o mar, para a praia, acho que é uma coisa muito boa. Desporto. Os esportes, e é isso. Então vamos começar já com as nossas perguntas habituais. Certo. Aqui a primeira qual é que é a tua primeira memória de bicicleta? O teu primeiro contacto com a bicicleta? Minha primeira memória, eu lembro que quando eu saí, assim, talvez vagamente, que eu saí com meu pai botava na cadeirinha e tudo mais, eu acho que eu não vou lembrar exatamente o que era, mas eu acho que o vento na cara... De cor é que era? Eu acho que 3, 4 anos, assim... Não, a cor da bicicleta. Consegues ainda lembrar? Eu não lembro, eu lembro que ainda tem a bicicleta, a gente ainda tem essas bicicletas, né? Uma era vermelha, a outra é meio bordô, assim, roxa, né? Como é que era o nome? Sundown, que era uma marca da Shimano lá no Brasil. Mas a minha bicicleta mesmo, eu tinha uma bicicleta pequena, imagino, eu devia ter 6, 7 anos, né? A bicicleta que era do meu irmão, aí passou para mim, era vermelha, uma bicicleta bem pequena, e a minha primeira aventura de bicicleta foi viajar, né? 10 quilômetros de Novo Hamburgo até São Leopoldo, que era a casa da minha avó. E eu posso dizer que essa foi a primeira memória assim, que eu tenho de bicicleta mesmo, de eu andando de bicicleta, enfim. E lembras-te como é que aprendeste a andar de bicicleta? Eu aprendi no terraço de casa, né? Meu pai, eu tinha as rodinhas e tal, e aí era um terraço que é de uns... O que é um terraço? O terraço é uma varanda de, sei lá, devia ter o que na época parecia muito maior, né? Mas deve ter uns 6, 7 metros, talvez, 8 metros, né? A varanda bem comprida. Sim. Jogava bola e tal, e aí a bicicleta eu conseguia ir de um ponto para o outro com as rodinhas, até que de um ponto com o outro sem as rodinhas, com o pai segurando atrás, até que eu consegui. Mas assim, eu não consigo lembrar exatamente porque eu era muito pequeno mesmo. Parecia que era uma coisa assim que meu pai já deixou desde pequeno para aprender a bicicleta, meio que foi natural, assim. E de viagens? Qual é que é a primeira viagem, a tua primeira memória de viagem? É essa... De viagem de bicicleta ou viagem geral? Viagem para ti. Quando pensas na primeira viagem que eu fiz. É engraçado porque agora, lembrando, assim, obviamente que as primeiras memórias começam ali nos 3, 4 anos, né? E tu não tem uma coisa muito clara, mas assim, eu lembro até hoje dos meus pais contando e tudo mais, que a gente foi
eu acho que era o meu aniversário de 3 anos. E eu sempre falo da história da viagem, que a gente foi para o Uruguai de carro, dava algo assim, uns 900 quilômetros mais ou menos, até Montevidéu. E tinha uma estátua do Simão Bolívar, né, lá bem na praça central de Montevidéu, e eu dizia que aquele ali era o meu pai. Falava assim, não, esse aqui é meu pai, esse aqui... E isso, assim, é uma coisa que talvez eu não lembre exatamente, mas eu tenho na memória, assim, a estátua, o dentro do carro, é aquela coisa assim, né, e dos meus pais contando, obviamente, né, que eu dizia isso. Eu acho que essa foi a primeira grande memória. Grande memória, assim, de viagem, né. E quando é que pela primeira vez juntaste os dois mundos? Os mundos das viagens e o mundo da bicicleta? Da bicicleta? A primeira viagem a pedal que terá. Foi essa a primeira? Será essa a primeira? Ou não? Essa não conta? Eu acho que a de 8 anos não Essa conta. não conta. Eu acho que assim, é mais na brincadeira, né? Das memórias assim, muito, muito antigas. Eu acredito que a primeira viagem de bicicleta foi quando eu fui para Chapada dos Guimarães a primeira vez. Eu tinha uma bicicleta que eu ganhei do meu tio e ali ela estava meio jogada e eu peguei ela, comecei a arrumar, coloquei um odômetro, né, aqueles antigos ainda, manuais, troquei os pedais, coloquei um pneu novo e tal, e assim, né, com pouquíssimo dinheiro, isso foi na época da faculdade, devia ter lá uns 18 anos, não, eu já estava com 19 para 20 anos. Eu fazia alguns percursos ali em volta da cidade de Lucas do Rio Verde, nas fazendas e tal, né? Tentando off-road, o BTT sem montanhas. E eu acho que a primeira viagem que eu lembro assim foi pegar a bicicleta de carona, colocar na caçamba de uma caminhonete de um amigo, ele me levar até Cuiabá, pegar o ônibus, botar a bicicleta no ônibus, chegar em Chapada dos Guimarães e dali começar a fazer uns pedais por ali, mas assim, básicas, né? Mas a primeira viagem assim de bicicleta, completamente de bicicleta, foi a viagem pelo sul do Brasil, que ali foi realmente, talvez, até então tinha sido a minha maior viagem, né? Tinhas quantos anos, então, nessa altura? Eu tinha 21, eu tinha recém feito 21, por aí, 2014, eu tinha 21 para 22. Foi esse período. E saíste de casa direto ou saíste? Aí eu já tinha voltado, ia passar uns meses com os meus pais, né? Passei 2 meses lá e aí planeando, que eu tinha recém me formado e aí eu estava à espera de um trabalho que era para um trainee, um trabalho corporativo e eu estava naquela de, bom, eu vou começar a viajar e aí se eles aceitarem eu vou para o trabalho, eu vou para São Paulo, enfim, né? Muda completamente a vida. Se eles disserem não, aí eu continuo minha viagem de bike e vamos ver até onde dá, né? Muito bem. Assim, depois disso, fizeste uma série, uma quantidade grande de viagens, várias viagens, até chegares àquela viagem que nós gostamos aqui de falar e de aprofundar mais, a curiosidade toda sobre a viagem à Nova Zelândia. Mas antes de Nova Zelândia, então, como é que foi o caminho de viagens? Mais aqui depois, como é que, não tanto a vida, sabemos que dá várias voltas, mas as viagens que foste fazendo até, de repente, teres a inspiração de ir preparado para fazer aquela? Então, acho que essa viagem pelo sul do Brasil foi uma grande preparação, né? Na época eu pensava em fazer América do Sul, alguma coisa nesse sentido, tinha inspirações, via outros viajantes que tinham ido para lá, mas eu meio que sentia assim, vou conhecer o litoral, vou conhecer primeiro essa parte. Depois de 3 meses dessa viagem, eu voltei pro Mato Grosso, aí eu fui para Chapada dos Guimarães para viver mesmo, né? Tive um convite de um amigo meu, fotógrafo, que meio que me inspirou a, né, querer saber mais sobre fotografia e vídeo, e eu já tinha ideia de fazer algo nesse sentido. E a Chapada dos Guimarães, desde a primeira vez que eu fui, desde a primeira viagem, foi algo assim, eu me apaixonei por aquele lugar e tal, e eu queria descobrir cada canto, fazer várias expedições, e aí eu fiz o que eu chamava de cicloviagens e cicloexpedições e desafios de cicloturismo e passeios de cicloturismo. Então eu comecei a meio que estruturar a maneira de, ok, para fazer uma cicloexpedição ela é composta de pequenas cicloviagens, né? Então assim, os 3 meses eles no sul foram divididos meio que em pequenas cicloviagens que juntas transformaram nessa grande viagem de 3 meses.
E pequenas viagens são quantos dias? São coisas de... Eu lembrava que eu separava assim passeios de cicloturismo, que era o passeio light, um passeio médio e o passeio sport e o passeio adventure, né? Que eram de 20 km a 100 km em um dia. Okay. Aí tinham os desafios, normalmente eram 2 dias, e aí eram desafios de, às vezes você vai acampar uma noite, às vezes você vai dormir em hotel, alguma coisa nesse sentido. Depois tinham as cicloviagens, que aí eram, né, passeios e desafios juntos, né? E aí podia ser 3 dias, 5 dias, 10 dias, e tinha um caráter mais... que eram utilizando as estruturas sociais, né? Então, assim, hotéis, restaurantes e tudo mais. E a cicloexpedição já tinha um caráter mais de expedição, de exploração, e aí eram vários desafios de cicloturismo ao longo de 1 semana, 2 semanas, mas com total autonomia. Então eu levava barraca, levava tudo que tinha para, enfim, coisas para comer, se eu precisava ficar 2, 3 dias, né, acampado. Normalmente eu acampava muito mais do que, praticamente não usava nenhum hotel. E então, assim, durante esses mais ou menos 4 anos, né, que foi o tempo de fazer a primeira viagem de bicicleta, eu fiz essa viagem de 3 meses, depois eu fiz uma viagem, alguns desafios ali para o Chapada dos Guimarães, depois eu fiz uma que foi para a Marechal Cândido Rondon, que foi uma expedição até Rondonópolis, deu uns 10 dias, uns 400, 500 quilômetros. Depois eu fiz um curso de cicloturismo com o Guilherme Cavallari, que é um dos mestres, eu digo assim, dos talvez mais referenciados cicloturistas, cicloexpedicionários. Dali que eu busquei muito dessa parte teórica, né? Ele tem manual de cicloturismo, enfim, fez a Patagônia, fez várias coisas, e eu tentei, né, fazendo esse curso, eu fui de avião até São Paulo com a bicicleta, saindo de Guarulhos já montei a bicicleta, comecei a subir a Serra da Mantiqueira, que é uma viagem incrível, né? E ali, então foram 8 dias, mais ou menos uns 300, 400 quilômetros, para daí fazer o curso lá no sul de Minas, que, enfim, um lugar completamente inóspito, mais na natureza e tal, alguns vilarejos. Disso eu voltei para o Mato Grosso, fui fazer uma cicloexpedição que eu chamo de Lucas, que era a viagem saindo de Chapada dos Guimarães até Lucas do Rio Verde, onde eu morei, onde tinha família e tudo mais. Queria fazer 10% do que o meu professor tinha feito, né? Ele tinha feito em torno de 6 mil quilômetros na Patagônia, eu queria fazer pelo menos uns 700 ali por Lucas do Rio Verde, e realmente, assim, ele foi em busca do puma, eu fui em busca do jaguar, né? Da onça pintada. E disso eu passei um tempo fazendo trabalhos, né, de consultoria, e aí voltei a Chapada dos Guimarães, trabalhei lá comecei a trabalhar num ecolodge, numa pousada. E essa experiência ali eu fiz o Pantanal, o Pantanal em 5 dias, também em busca da onça pintada, consegui achar a tal da onça pintada, não no caminho, na estrada, mas, né, observando. E eu acho que, assim, a grande viagem que virou a chave mesmo para juntar a bicicleta e aí sair do Brasil para fazer essa viagem pela Nova Zelândia foi vir aqui para Dubai. Eu vim para Dubai para visitar meu irmão, isso foi final de 2016. Então, de 2014 até 2017, mais ou menos, né, foram esses 4 anos. Esse final de 2016 foi quando talvez abriu completamente a minha cabeça para fazer uma viagem internacional. Eu vim para Dubai, fui para o Sudeste Asiático. A única parte de pedal foi aqui em Dubai. Não, se eu não me engano, em Dubai eu nem consegui pedalar. Foi só no Angkor Wat, no Camboja, que a gente alugou 2 bikes. Meu irmão não gosta muito de andar de bike. É engraçado porque é completamente diferente de mim. E eu levei ele, não, vamos fazer um passeio de bicicleta e tal. Foram 30 quilômetros pelo Angkor Wat e, enfim, dali quando eu voltei para Chapada dos Guimarães já comecei a elaborar planos de sair, viajar mais tempo, fazer algum percurso maior. E surgiu a ideia da Nova Zelândia num dia que acho que foi 1 ou 2 dias antes da minha avó falecer. Eu tinha uma ideia de fazer essa viagem. Tava lá tinha uma torre de observação que eu
botava a rede e ficava lá olhando as estrelas e tal, e às vezes eu ligava para meus pais, porque era o único lugar que tinha sinal de celular. E pois, nessa noite eu tinha um amigo meu que tinha entrado em contato, porque ele queria, era um amigo de um amigo que eu tinha conhecido nessa viagem do sul do Brasil, e ele estava pensando em fazer 3 meses na Austrália, o litoral da Austrália. E eu pensei assim, pá, que eu sempre pensei em ir para Nova Zelândia para trabalhar, para viver pelo menos um ano e tal. E aí eu pensei assim, quer saber, eu acho que eu vou fazer essa viagem de 3 meses. Se não der certo, eu volto para cá, tá tudo certo. Mas pelo menos 3 meses na Nova Zelândia eu acho que vai ser uma viagem interessante. E aí, quando eu falei, eu tava comentando com a minha mãe sobre isso. Falei assim, tá decidido, eu vou para Nova Zelândia 3 meses, já tá decidido. Aí caiu uma estrela cadente e eu falei assim, cara, eu acho que é... É um sinal. É um É sinal. o sinal. Deu 2, 3 dias depois, meu pai me ligou falando que a minha avó havia falecido e ali foi assim meio que pô, tá decidido. Tem que viver a vida, tem que sair daqui, tá tudo muito bom, mas ficando aqui eu não vou conhecer parte do que eu quero conhecer, do mundo, viajando e tal. E ali foi meio que a decisão Decisões de ir para Nova Zelândia. agora Nova Zelândia. Nova Zelândia, que é um sítio brutal de sonho para qualquer ciclista. Portanto, isto, e começar com a Nova Zelândia não sei para onde é que é começar, porque a Nova Zelândia, percurso, primeiro, tinhas já um percurso, uma ideia de percurso? Sim. Como é que é, já agora a geografia da Nova Zelândia, que não temos aqui, Sim. consultei o Google, e vamos ver, Nova Zelândia, onde é que, fala-nos da geografia e da ideia do percurso. Pois, a Nova Zelândia são duas principais ilhas, né? Certo. Ilha Norte e Ilha Sul. Na Ilha Norte é uma ilha muito mais desenvolvida, tem a cidade de Auckland, que não é a capital, para quem, né, não sabe. Pois é. Todo mundo acha que é a capital porque é a maior cidade, é mais ou menos como Sydney na Sim. Austrália. capital Auckland tem... a capital da Nova Zelândia é Wellington. Wellington, claro. Wellington claro. fica no sul da Ilha Norte, Ok. então justo no Estreito de Cook, que é o que separa as duas ilhas. Então assim, o foco sempre foi ir para Queenstown. Queenstown é uma cidade em que eu acho que é a capital da aventura, é algo assim que sempre no imaginário, acho que de qualquer viajante, principalmente de aventura ou ciclista, Queenstown acho que está lá no top 3, top 5, top 10 no máximo, porque realmente é uma cidade espetacular. E eu tinha facilidade de pegar o voo de Dubai para Auckland ou Dubai Christchurch. Ok. Mas a minha ideia era começar em Auckland porque eu tinha uma amiga lá já que ia me dar a primeira base e eu sempre tento achar uma base para daí começar a viagem. E tinha essa ideia de sair de Auckland e ir até o sul em Queenstown. Queenstown fica no sul da Ilha Sul, Quantos quilómetros? Estamos a falar de em torno de quase 2.000 quilômetros. 2.000 quilómetros. Ok. Mas é atravessando as duas ilhas, Ilha do Norte e Atravessando, Ilha do Sul. exato. Então assim, você está mais ou menos no norte da Ilha Norte e aí vai descer tudo até Wellington. Isso aí são em torno de uns 800, 900 quilômetros talvez, dependendo, né, das curvas e tudo mais. E de Wellington você pega o barco, o ferry para Picton, e de Picton vai descer até Queenstown, vai ser mais em torno de uns 1.000 quilômetros. Depende muitas vezes, porque aí como é que funciona, né, o roteiro, né? Eu tinha sempre os objetivos principais, então era Mount Maunganui era uma cidade em que um amigo meu tinha morado e tinha pessoas lá, então Mount Maunganui era um primeiro objetivo. Tongariro Alpine Crossing era o segundo objetivo porque era a trilha para fazer em relação, era o trekking, né, o hiking do Senhor dos Anéis e o caminho para Mordor, né? São pontos intermédios. Os objetivos Pontos para ti, no fundo, intermédios. são pontos Exato. intermédios Então, entre o caminho eu defino que querias 3 parar. pontos. Então, assim, por exemplo, de Auckland até Mount Maunganui são em torno de 200, 300 quilômetros. Mount Maunganui até o Tongariro, mais uns 300 quilômetros. Tongariro até Wellington, mais uns 200, 300 quilômetros, uns 300, 400 quilômetros. Então, assim, eu vou fazendo esses objetivos em busca de, né, dentro de eu tenho 3 meses para fazer a viagem. Um mês vai ser para fazer a Ilha Norte, um mês vai ser para fazer a Ilha Sul, e aí eu tenho um mês ali de buffer para... Porque a ideia também era, chegando em Queenstown, tentar arrumar um trabalho, um visto de trabalho, alguma coisa assim, que na época eu ainda não tinha cidadania italiana. Então, assim, era meio que aquele sonho de eu vou fazer a viagem de bicicleta, vou encontrar pessoas,
eu talvez encontre um trabalho e por lá eu fico na Nova Zelândia. Se eu não encontrar um trabalho, volta e tá tudo certo. Nova Zelândia, check. O sonho de criança, check. Viagem de bicicleta, check. Então, Seguias algum track, algum caminho, algum GPS ou não, não, és não. Google? Eu pesquisava muito no Google Maps e aí fazia também bastante, né, eu pesquisava, na época eu tinha, era o Google Maps e o Maps.me, né? Então, e pessoas ali da região que eu comentava, eu gostava muito de ver mapas e ir por alguns caminhos diferenciados, né? Mas era mais, eu não tinha muitos tracks de outras pessoas, outros viajantes que tinham feito a mesma coisa. Era mais assim, quais cidades que eu quero conhecer, o que eu quero, né, quais são as principais. Dentro desses objetivos também tinham algumas paradas, né? E Então, agora, o pormenor que a malta das bicicletas gosta sempre de saber, que bicicleta é que levavas? Que já compraste lá ou levaste cá? Esse pequeno detalhe. esse é um pequeno grande detalhe, né? Quando eu estava em Chapada dos Guimarães, tinha um alemão que eu conheci que ele viajava com uma bicicleta dobrável. E até então nunca pensei em viajar com uma bicicleta dobrável. E ele me abriu os olhos para a ideia de que eu poderia, com uma bicicleta dobrável, não só pedalar, mas também pegar carona, pegar ônibus e aí a bicicleta ser mais um meio e não o único meio. Então, assim, pensei numa bicicleta dobrável, estava em busca da bicicleta dobrável e eu encontrei, assim, a bicicleta perfeita. Meu pai encontrou, na verdade, aqui em Dubai, uma bicicleta, assim, que não é mais fabricada. Enfim, eu não sei mais como conseguir essa bicicleta. E aí, ela é uma bicicleta dobrável de aro 24, muito forte, muito resistente, né? Ela tem um desenho dela é um pouco diferente, ela já vem com bagageiro, então assim, ela é um pouco diferente das bicicletas dobráveis convencionais de aro 20, já é um pouquinho Ok, maior, sim. 7 marchas, o que para Nova Zelândia não é o Vantagem. suficiente, mas eu conseguia dobrar ela, botar no ônibus fácil, conseguia dobrar ela, botar num carro se eu fosse pegar carona, que é muito comum na Nova Zelândia. E pra mim era tava ali, ok, se eu tiver que sair de algum lugar, alguma coisa assim, eu simplesmente pego a bicicleta e dobro ela, boto e até mesmo pro avião, né? Ela era um pouquinho menor para transportar a caixa dela e tudo mais. Então, essa Levaste foi a daqui, decisão. Eu levei de Dubai para Dubai. lá, exato. Eu levei Olha, praticamente tudo, comprei tudo em Dubai porque eu queria ter a certeza de que eu ia ter tudo e se fosse uma recomendação, talvez hoje em dia teria comprado tudo lá. Né? O trabalho que eu tive de trazer, na época, era aqui em Dubai é um pouquinho complicado, né? Questão de distâncias e eu não podia. E como eu tinha eu tinha uma facilidade, mas também era um problema, né? Que eu viajava de stand-by, então eu pagava menos na passagem. ok. Só que se não tivesse lugar no avião, eu não ia. E foram 4 dias que eu juntei todas as coisas na bagagem, né, Disseste que levar as coisas da bagagem, mais a bicicleta assim, táxi eu não podia pegar táxi, então eu ia de metrô, uma coisa que hoje em dia nem pode mais, eu não posso levar a bicicleta no metrô é, ok. caixa e tal. E toda vez ia do centro de Dubai até o aeroporto, chegava lá, esperava, não vai dar, voltava e a frustração e tudo mais, é assim, é bem complicado, até que no quarto dia acabei pagando um pouquinho mais, mas garanti que ia enfim, Levaste tudo contigo tudo daqui, comigo, material de exato. campismo, Tudo, comida, tudo, tudo. roupa, Comprei coisas tudo. aqui e tudo mais, não era o ideal, como eu falei. Chegando lá eu vi que tinham várias oportunidades de second hand e poderia ter comprado tudo lá, muito mais fácil, muito mais, até mesmo mais barato, e enfim. Mas são coisas que a gente vai aprendendo, né? Ok. Depois arrancaste, começou o primeiro dia. Como é que foi o primeiro dia? Tá, o primeiro Que é assim, dia eu ainda te peguei lembras dele? o ônibus, eu fiquei 5 dias em Auckland, Ok. Couchsurfing, casa de amigos, organizando os últimos detalhes. Dali fiz, primeiro dia peguei um ônibus para Hamilton, né, para sair da cidade, que é mais cidade, então não queria sair pedalando de lá. Hamilton fiquei 2 noites e ali começou mesmo a viagem de bike. Fui pelos campos da Nova Zelândia, fazendas e tudo mais, até o Mount Maunganui, que fica já na praia, né? Um lugar assim espetacular. E foram assim, acho que 2, 3 dias de viagem com cachoeira, com ficar na casa de local,
fazenda, sair para andar na fazenda com o local e As pessoas super acessíveis, super super acessíveis, abertas. super abertas e a primeira parte eu queria conhecer o Hobbiton, né, que foi onde gravaram lá e ficando na casa desse local, ele me falou assim, cara, é só uma fazenda como qualquer outra. É só uma fazenda que o cara fez o cenário, criou o cenário, mas assim, a minha fazenda aqui é a mesma coisa. Só que os caras estão lá ganhando um monte de dinheiro, né, só com o turismo. E na época eu tinha um budget bem limitado, então só a entrada já era, sei lá, uma semana talvez do meu budget. Aí eu falei, não, eu acho que essa experiência é muito melhor. Em algum momento eu vou voltar para cá e aí eu vou conseguir visitar, enfim, né? Acho que vale a pena se tem a oportunidade de visitar lá. Mas o objetivo era viajar de bicicleta, desenvolver o inglês, né? Eu acho que o inglês na Nova Zelândia é um inglês bem difícil, então um dos objetivos era treinar meu inglês. Eu considerava isso que o meu intercâmbio, né? O meu Erasmus, pode-se dizer. E conhecer as pessoas, conhecer os locais, conhecer amigos de amigos e, enfim, explorar também um pouco. Então, recapitulando, voltando aqui ao percurso, portanto, íamos em. Estavas na fazenda do Hobbit, que é. Hobbiton, então assim, praticamente você sai de Hamilton, sul vai para, desculpa, Auckland, Hamilton, Hamilton corta para Mount Maunganui, sentido leste, Ok. para a costa leste de Mount Maunganui eu fiquei talvez alguns dias por ali, porque eu tinha uma base boa e era o meu primeiro objetivo. Eu fiz uma aula de surf com um amigo, enfim, foi assim. Fiquei na casa de amigos com filhos e fiquei cuidando da casa, a casa inteira só pra mim, enfim. Opa. Enfim, e dali fui pra Rotorua, que é onde tem as piscinas, né, de água quente e o Lake Rotorua, onde talvez seja a maior concentração de Maoris, né, o povo nativo da Nova Zelândia, que também era um dos objetivos era conhecer e tal, mais a cultura e talvez conhecer inclusive Maoris e ficar com eles. De lá fui para Taupo, Lake Taupo, lindíssimo, a região é lindíssima. E de lá o Tongariro. O Tongariro, o Pine Crossing, era um dia assim, acho que foi o highlight da Ilha Norte, sem dúvida nenhuma. O que Né? é que tem São de 20 especial? O quilômetros. que é que tem de especial? Essa. É um crossing que eu tinha visto já há muito tempo. Né? Foi onde eles gravaram a caminhada para Mordor, no Senhor dos Anéis. E Bicicleta, esse caminho de bicicleta ou de faz o caminho crossing? a pé. A pé. São Ok. 22 quilômetros de travessia. E aí sobes a montanha, tem vulcão, montanha, duas crateras e lagos e assim, sobes a 1.600, 1.700 metros no topo. E naquele dia, assim, era um dia pá, que tava todas as condições para não fazer, né? A montanha tá fechada, e vento e não sei o quê. No dia anterior, eu estava num refúgio, né, acampando mesmo assim, mas é que é difícil de você acampar wild naquela região. E eu queria ter a base para daí no dia seguinte subir a montanha e voltar no mesmo lugar e aí continuar o pedal, né? Então, e o meu principal objetivo era fazer o Tongariro Crossing. Então, assim, se eu tivesse que ficar 2, 3, 5 noites, eu não me importava. Só que exatamente naquele dia eu falei assim, cara, mas sim, no dia anterior então tinham pessoas que tinham ido lá e no topo da montanha tava assim, vento, não consegue passar, não consegue ver nada, enfim, é uma experiência super, né, desagradável talvez. E para mim foi. E aí no dia seguinte e tinha uma coisa da viagem, da experiência de viver na montanha, talvez não uma montanha tão alta, mas viver nesse cenário em Chapada dos Guimarães, que é uma brincadeira de quando tá neblina e tal, se o tempo tá fechado, só sopra as nuvens que elas vão embora, né? E vai limpar. E de fato, muitas vezes a montanha, né, de manhã cedo, se está meio fechada, provavelmente durante o dia ela vai acabar limpando. Não sempre, mas enfim. Eu tava com esse objetivo, com essa, né? E eu fui fazendo o percurso super tranquilo, né? Continua soprando. E conforme eu ia subindo, parecia que as nuvens iam cada vez se dissipando, dissipando, não dava pra ver nada, não dava pra ver nada.
Quando eu cheguei no topo, abriu completamente, assim, dava pra ver o vulcão, dava pra ver tudo e, assim, Uma foi um paisagem êxtase, de sonho. assim, né, aquela coisa de... Fiquei lá sentado e é engraçado porque, como tem muito vento, né, o pessoal simplesmente passa pela cratera e para sair daquele momento. Eu simplesmente sentei numa pedra, que aí já diminuiu o vento, fiquei lá olhando pro céu, fiquei lá talvez 1 hora só, né, divagando e pensando, enfim, viajando, né, entre aspas. E foi talvez, acho que uma das experiências mais transformadoras, sem sombra de Sim. dúvidas. A seguir é essa. Descemos para... Descemos para Wellington. Ok. Então, do Tongariro desces para Wellington. Agora não estou lembrando se passas o Lake Taupo e daí vai Tongariro, ou se é Tongariro, depois Lake Taupo. Eu acho que é Lake Taupo, depois Tongariro. Desces para Palmerston North. Foi uma cidadezinha que eu fiquei lá também com um pessoal bem legal. E aí fui até Wellington, onde eu tinha também amigos de amigos, onde eu gravei um outro podcast há 6, 7 anos. Que aí tem mais detalhes, talvez, também, Mais né, recente. do recente do que estava acontecendo, né, a memória às vezes falha. Nisso foi em torno de 1 mês de viagem, assim, super animado, né? Muita estrutura durante esse caminho. E dali eu ia para Picton, que é então já a parte da ilha, da ilha Sul. E aí só para ter uma noção, na Ilha Norte, a Nova Zelândia tem em torno de 4, 5 milhões de habitantes, na Ilha Norte tem 3 a 4 milhões e na Ilha Sul tem 1 milhão. Certo. Então, assim, é muito mais deserto, é muito mais inóspito, é mais aventura, montanhas, o que eles chamam de Southern Alps, né? Os Alpes do Sul, onde tem a maior montanha, o Mount Cook, ou Mount Auraki. Ai, Auraki É o é nome o dele em Mount Maori. em Maori, Mount Auraki. Se eu errar essa daí, eu tô... Enfim, Vamos confirmar realmente está depois. me Vamos lembrando. googlar. Aotearoa é o nome da Nova Zelândia em Maori, né? E eu aprendi algumas palavras, né? De lá, então, eu fiquei de Picton, fiz a travessia, então, do Estreito de Cook, que é o que divide as duas ilhas. Segui em direção a agora não vou lembrar o nome da cidade. E que eu fiquei, era para ter um tufão, um ciclone. Foi justamente, ainda bem que eu consegui ficar na casa de um couchsurfing por lá. E aí dali eu tinha duas opções, ou eu ia para West Coast ou eu ia para East Coast. O problema da East Coast é que a estrada podia estar fechada. E o problema da West Coast é que era muito montanhoso, chuvas e mais chuvas, e eu tava meio assim de... Acabei decidindo ir pela East Coast. Eu tava meio que, não, eu quero chegar em Queenstown ainda nos 2 meses para ainda ter 1 mês de visto para poder arranjar trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então eu comecei a ter um pouquinho mais de pressa ali na Ilha Sul. Fui então tentando ir pela East Coast, não deu muito certo, tive que voltar e aí fui uma, uma rota no meio das montanhas que eu acho que deve ser o sonho de qualquer ciclista, porque realmente assim talvez não com uma bicicleta dobrável, porque realmente a bicicleta dobrável foi um sofrimento e tanto. Mas foram 4 dias completamente isolados, sem nenhuma estrutura social, sem restaurante, sem hotel, sem absolutamente E nada. as condições meteorológicas favoráveis? Ou não era? Estavam ainda favoráveis, o ciclone passou, então começou a ficar, não tinha muita chuva, não tinha muita... No alto da montanha, assim, foi quando eu comecei a ver os primeiros picos completamente nevados e foi, assim, espetacular. Essa travessia, assim, de 4 dias realmente E isso está foram... marcado? É uma travessia que já existe, que está marcada? É uma Existe, eu acho que trilha? nos Um grupos de trail? mountain bike existe. Eu acho que não é algo muito comum de Muito ser comum? feito, né? Ok. Mais pelos locals de lá mesmo e alguns turistas, ciclistas que sabem do lugar e acabam fazendo esse percurso, né? Eu agora não vou lembrar de Sim. cabeça também o nome, mas é basicamente sais ali de Picton e aí tem uma primeira cidade. De lá vai atravessar até Hammer Springs, que é a primeira cidadezinha entre uma e outra. Vai dar aí talvez uns 250 quilômetros, 230 subidas, descidas, estrada de terra, tudo estrada de terra enfim, os freios, né, tem que estar ali doendo as mãos e para subir também as pernas, enfim. Depois Depois dessa dessa, maravilha, depois daí, seguimos para Christchurch. ok. De Christchurch,
Então Christchurch era o meu primeiro objetivo da Ilha Sul. Temos Mount Cook como segundo objetivo e o Queenstown como terceiro. Então, de Christchurch, sigo em direção a Mount Cook, Lake Tekapo, Lake Pukaki. São lugares, assim, espetaculares. Eu acho que é o highlight da Ilha Sul, talvez o highlight da viagem inteira. Né? Acampar, acordar, ver o Mount Cook, assim, foi algo, assim, espetacular. E descendo então em direção a Queenstown, encontro com um grupo de seniors, né, 70, 80 anos fazendo uma viagem de bicicleta, e aí era meio que um encontro com o futuro, né? Eu pensava assim, se eu tô fazendo isso agora é porque um dia eu vou chegar lá e pá, foi incrível, né? E várias dessas oportunidades aconteceram. E eu acho que quando eu cheguei em Queenstown, talvez foi quando eu não tinha nenhum troféu, não tinha nenhum prêmio, né? Só a lembrança de quase 2.000 quilômetros de bike, todos os desafios, né? E foi realmente, assim, algo que... Talvez o chegar em Queenstown, você não se dá conta daquilo do feito que foi, né? Foi realizado, do sonho realizado. E ali passou a ter, eu comecei a ter uma outra fase da viagem, que aí não era tanto ia acostumar meio que com o dia a dia e fazer currículo, a tentar procurar emprego, bater porta, e aí já era o final da season, então estava cada vez mais difícil de conseguir alguma coisa. Consegui um trabalho na Domino's, eu acho que foi, né? Desculpa, Vai lá, acaba. vai lá. Ia só voltar aqui à viagem, no fundo essa sensação quase em inglês é o fulfillment, preenchido, de te sentires Total, realizado, não é? É isso que total. estavas a Total, é descrever, um que é sentimento de realização e de que... Mas também aquele sentimento de, tá aí agora, o que eu vou fazer? Certo, eu ia falar nessa, Né? que é também um clássico que Que é todos, que é quando diferente de quem acaba, tem, quando acaba e você volta pro lugar. certo? Porque estavas Porque perdido, eu sim, não a tinha tua vida nenhuma no data lugar, para terminar. A minha certo? data para terminar Ok, era o visto, talvez que ia acabar, mas eu sim. já tinha aplicado para estendê-lo. E, e se eu ia conseguir o trabalho ou não. Então, assim, foi um momento de indecisão, uma coisa de, mas por que que eu não continuo pedalando e viajando? Mas aí também vai faltar o dinheiro e eu talvez não fique aqui e tal. E eu acho que é curioso a questão de ter conseguido o trabalho lá e tá no dia que eu tava para aplicar pro visto de trabalho e fazer, eu já tinha marcado o médico do trabalho no dia seguinte, no mesmo dia, eu já estava trabalhando há uma semana meio frio, né? Meio que faz a experiência, depois a gente Sim. aplica pro visto de trabalho. E, e no mesmo dia, meu pai me liga dizendo que a gente já estava tentando juntar os documentos para fazer a cidadania italiana. O que era para acontecer no final do ano foi meio que antecipado para junho. Isso era final de março já, né? Meu visto da Nova Zelândia foi estendido por mais 2 meses, então, como turista mesmo, você tem como fazer isso. E naquele momento eu já estava assim, claro como cristal, agora eu tenho que voltar para Auckland. E aí foi toda a viagem de volta, É para ainda lá, estendeu toda a viagem, mais a Ilha Sul, né? Porque eu fiz meio que um símbolo do infinito, um 8, né? certo? Então eu Ok. saí se você for ver O a mapa, Nova sim. Zelândia, o roteiro foi começar desse lado, aí sair por aqui, descer pelo outro lado, voltar pelo sul e ir até o extremo sul, eu fui até o extremo sul, até Bluff, voltei para Queenstown e aí fez esse 8 aqui assim, né? Não é bem um 8. E aí voltei para Queenstown, Wanaka, toda a West Coast, fiz toda a West Coast de bike, teve uma experiência de chover 3 dias seguidos e não conseguir sair do acampamento, tudo molhado, enfim, que eles chamam não é a West Coast, é a Wet Coast, né? E dali voltei para Picton, né? Então fiz todo esse roteiro de volta, a maior parte de bicicleta, mas eu fiz alguns trechos de carona, até que quebrou a bicicleta completamente, assim, os raios, foi tudo assim. E aí tive que pegar carona para voltar para Wellington. Em Wellington, né, fiquei mais com os amigos lá e aí ajeitei a bicicleta, mas aí eu já estava num modo, quero voltar para casa e quero voltar para encontrar com os meus amigos. Fiz mais uma aventura que foi Mount Taranaki, que é um outro vulcão que esse não teve como chegar até no topo. E ali eu fiz mais carona, só essa Ok. parte do Mount Taranaki foi mais A de, pé, de, ca- de, de bike.
e para chegar o mais próximo do cume. Dali, New Plymouth, fiquei na casa de um casal que eu tinha conhecido em Lake Taupo e eu falo que eles foram meio que os padrinhos da viagem, né? São um casal que me recebeu, de australianos que me recebeu lá. Ela é kiwi, ela é da Nova Zelândia, ele é da Austrália, me receberam como um filho lá, levaram para passear e tal, né? Comida, banho quente, tudo. E dali fui só visitando daí os amigos através de carona, pegando um pouquinho de bike. Até a última experiência, a última carona, eu acho que foi assim acho que para finalizar. Cereja no topo do bolo. A cereja no topo. Eu fiz ainda a Península de Coromandel, que é uma região belíssima. Isso eu fiz de bicicleta. E na volta para Auckland, eu decidi no finalzinho da viagem, quando já estava só para pegar a rodovia de volta, consegui uma carona com um Maori de Coromandel, porque Coromandel na península também tem muitos. Eles têm um vídeo, né, dele me ensinando a falar Maori, e tava com 3 crianças atrás, né, dando carona num Jimnyzinho pequeno, e ele tava indo buscar a esposa dele no aeroporto, me viu lá, botou a bicicleta, né, com tudo meio que pouquíssimo espaço, mas coube tudo, e fomos, e aí ele me levou de volta para Auckland, até o aeroporto da onde do início da viagem, saí do aeroporto com a bicicleta, ele me deixou no aeroporto, nos últimos 20 quilômetros até a casa dos meus amigos, foi pedalando de volta para Auckland com toda a... São aqueles encontros nas viagens fortuitos que acontecem e que nos fazem... Sim, posso falar vale assim, né? A viagem Muitas. tem inúmeros detalhes aí, né? Passamos bem rápido por tudo isso. Diz-me outra... Ou seja, então, em resumo, de norte para sul, a viagem inicial, Sim. 2.000 km. Em que altura do ano é que foi feito? Faltou-nos esse pequeno. Foi de início de janeiro, 11 de janeiro eu cheguei, 3 de junho eu saí. Deu em torno de 5 meses, quase 5 meses. Os primeiros 2.000, ou seja, só o percurso Os primeiros norte-sul, 2.000 eu cheguei em Queenstown dia 20 de março, por aí. ou seja, 2 meses para fazer os 2.000 km. Dia 15, 16 de março, 2 meses para fazer os 2.000 km. Que é o percurso Fiquei mais linear. mês, quase um mês em Queenstown. E aí mais uns 2 meses para voltar, No percurso, mais ou menos, assim, no percurso de volta. E esses 2 meses com paragem, não era sempre bicicleta, não era sempre pedal, havia dias Na que volta, ficavas... na volta, a ida foi tudo de bicicleta, na volta... Paravas era alguns dias para fazer essas experiências de vários dias. Ou seja, se fizesses tudo de seguida, os 2.000 km de seguida, não precisavas de 2 meses para fazer... Sem dúvida, sim, sim. Era... Para quem quer fazer de uma maneira, eu quero viajar de bicicleta para Nova Zelândia, dá para fazer em muito menos tempo. Eu conheci pessoas que estavam fazendo em 10 dias, em 15 dias. Os 2.000? Isso é para 20 dias. 200 por dia. Fazia com a bicicleta e aí, é só isso. Ou fazia só a Ilha Norte ou alguma coisa. Então, assim, fazia com speed, fazia 150, 200 km por dia. Assim, pode-se escolher... Cada um tem o seu, né? Tem gente que fazia em um mês, fazia todo 4.000 km. E vale a pena, seja o que for, as paisagens são absolutamente... E o tempo assim, de janeiro... Eu acho que a forma como eu viajei foi a melhor, né? Com tempo e tranquilidade, apesar de que eu tinha mais tempo, um pouco menos de dinheiro. Talvez se eu tivesse menos tempo e mais dinheiro, teria feito coisas que eu não consegui fazer. Mas, assim, o contato com as pessoas, o fato justamente de você, né, tá numa situação talvez que teu budget não permita tanto, você acaba se abrindo mais às pessoas, né? Porque quando você vai lá no hotel, ok, eu vou no hotel, no máximo tu vai conversar com a pessoa ali, mas se você tá ficando na casa de alguém, a conexão é a mãe de alguém que me recebeu em tal lugar, é o amigo de um amigo meu do Brasil, é o amigo do amigo do amigo que me recebeu no Brasil, que era o meu amigo, que é meu amigo no Brasil. Então, assim, e isso foram várias situações, várias, e amigos que eu tenho até hoje, que eu converso até hoje, que foram frutos dessa viagem. Então, assim, foi realmente a maior viagem, né? Acho que transformadora. Eu tinha 25 anos, então foi uma viagem assim, né? E chegar de bicicleta faz diferença? Ou seja, a recepção que as pessoas, por te verem chegar de bicicleta, é diferente do que se estivesses de mochileiro a fazer um mochilão? Com certeza. Apesar de que sim, tinham muitos mochileiros, muitos caravans também, lá é muito comum isso. Mas eu acho que a bicicleta ela abre portas de uma maneira que nenhum outro. O próprio mochileiro ainda tem tem muita gente que faz a carona e lá é muito comum. Eu fiz muita carona lá também. Mas eu acho que a bicicleta ela tem algo assim o desafio de você ir de bicicleta, né? Talvez a pé,
o mochileiro que vai a pé mesmo, né, que não pega carona, mas que vai a pé, eu acho que também abre muitas portas, mas eu acho que a bicicleta por si só, ela já... tu vê alguém que tá vindo de bicicleta, tu não sabe da onde, tu não sabe para onde ele vai, você não dá um teto, não dá uma comida, não dá um oi ou saber alguma coisa, é realmente muito difícil, né? Eu acho que é muito difícil. E, obviamente, que tem, né, diferentes tipos de ciclistas também, de viajantes, de bike e tudo mais. Né? Há quem use a bicicleta só como porque é o meio mais barato, então, assim, e às vezes quer fazer tudo meio que por conta. E, para mim, a bicicleta sempre foi um meio, nunca foi um fim. Então, sempre é o meio. O fim é encontrar com as pessoas, é conectar com as pessoas, é conhecê-las, enfim, ter a, ter a experiência da viagem, autoconhecimento, todas essas coisas que talvez seja um clichê já para quem viaja, mas para quem nunca fez, talvez seja algo que está buscando, né? Um autoconhecimento que talvez nunca teve. E quando você passa 5 meses, né? Que aí você tem momentos em que você está sozinho, pensando em desafios e tudo mais. Tem momentos que você está compartilhando com as outras pessoas. E aí você compartilha tudo isso. Às vezes são coisas, assim, que não tem nada a ver com a viagem. Você só está ali no meio de amigos que não são os seus amigos, mas que naquele momento se tornam os teus amigos e você faz parte daquele grupo, o que eu acho que é espetacular. E aí você vê pessoas que se conhecem há não sei quantos anos e você tá ali como se você fosse parte daquilo, né? E pessoas que você conhece e encontra em outros momentos, em outros lugares. Eu acho que realmente isso não tem preço, assim. Eu acho que a bicicleta, ela é o que é literalmente o meio para tudo isso. E houve momentos em que pensaste desistir? Em que já chega ou nunca passou pela cabeça? Não havia opção, não havia opção. Nessa viagem, eu tenho que lembrar, eu tenho que ler o livro de Sim. novo, porque nessa viagem eu acho que não teve nenhum momento que eu cheguei a pensar em desistir, em dizer assim, não quero mais viajar com... Não, acho que não chegou assim. Talvez quando eu estava em Queenstown, eu pensei em desistir de arranjar o trabalho, que foi o que acabou não acontecendo, porque foi meio que, né, as situações elas vão aparecendo e você vai, né, se habituando e vendo o que é melhor para você, né? Então, assim, naquele momento eu percebi que eu poderia ficar na Nova Zelândia, tentar arrumar um trabalho e tal, ou eu poderia optar por um caminho mais confortável, mais fácil, que seria voltar para casa, para Dubai e de lá ir para Itália, que foi o que eu acabei fazendo, que também não foi o caminho mais fácil, que daí eu tive que voltar tudo de bicicleta, né? Mas assim, respondendo a pergunta, né, de se teve algum momento que eu pensei em desistir, nessa viagem eu posso dizer que não. Naquela primeira viagem de bicicleta no Brasil, sim. Aquela lá eu tive um momento muito específico, que é algo assim que eu comento sempre, que eu falo aos meus padrinhos da viagem, padrinhos de vida, não sei, né? Que foi um momento que eu estava prestes a desistir, falar assim, chega, não quero mais. E eu encontrei esse casal que, assim, até hoje são amigos muito próximos, eu continuo a conversar com eles e tal, mas resumidamente, eu estava nesse momento de breakdown e, e eles chegaram, enfim, né, teve uma emoção incrível com pessoas que eu nunca vi na vida e que o simples fato de eu estar viajando de bicicleta e eles me deram um total apoio, me falaram quando você vier para nossa casa, vem para cá, né, porque eu ia seguir o caminho. E até hoje somos amigos, toda vez que eu vou pro Brasil tento encontrar com eles, enfim. Mas acho que de todos os momentos, assim, desde que eu comecei a viajar de bicicleta, o único momento que eu pensei em desistir mesmo foi esse. Na viagem, às vezes, você tem uma parte que você tá mais down e tudo mais, eu acho que é uma questão de você meio que trabalhar contigo mesmo, às vezes é o momento de você parar num hotel, tomar um certo cuidado para você mesmo e aí, não, peraí, agora vamos continuar, né? Aventura. Da viagem saiu um livro, não é? Um livro que está aí para sair. Temos Tá no blog, forno, tá está no no forno, forno. né? Temos um blog, tens a conta do Magrela pelo Mundo, no Instagram, YouTube, YouTube, pelo Muito Instagram Magrela. também, onde é que... Instagram, eu tenho o Lucas Favareto, o Ok. Lucas Favareto.
No YouTube é Pelo Mundo de Magrela. Ok. E o livro, pois, tá Há no de sair, forno, há há de de sair. sair Nós depois no fim na escrevemos, Amazon. escrevemos aqui os links e ficaste com algum Sim. percurso da viagem, gravaste alguma coisa Eu tenho muitos vídeos gravados, mas não do tem nada próprio assim trek? Não, do muito... próprio trek, o caminho que fizeste, tens Eu penso alguma... que no Strava eu tenho todos Tens os umas caminhos, só que na época eu não fazia por dia, eu fazia Sim. meio que o trecho inteiro. Sim. Eu tenho o roteiro em si eu tenho no Google Maps também. Posso botar o link. Podemos colocar o link Claro, para quem claro. quiser. Eu tenho um outro podcast que também foi Fala gravado sobre em isso. Wellington durante a viagem. Na verdade foi na volta Podemos botar o link também. Sim, podemos todos. botar esse link. E eu escrevi para um blog do Brasil, Alma Viajante, que eu acredito que eu ainda tenho o link Há um dessa português também, história, o Alma em de que Viajante. realmente está... Oi? Há um também português que é o Alma de Viajante também. Alma de Viajante, ela é só Alma Viajante podemos botar o link ali também, onde eu tenho Ok. também os custos da viagem, Sim, tudo que as foi, informações, sim. as Sim, informações, já percebemos até né, porque a malta gosta mais de saber mais, técnicas, gosta quantos de saber mais. quilômetros, tudo Sim, mais, já e é um sei. relato mais detalhado assim também. Para terminar, temos sempre aqui umas perguntinhas que gostamos de fazer, daquelas rápidas, que é o que é para ti um bom dia de viagem em bicicleta? Um bom dia de viagem de bicicleta, eu acho que tem que ter um banho de mar, Ou um cachoeira? banho ou cachoeira ou rio. Acho que isso é assim, depende muito do lugar, obviamente, né? Mas eu acho que um bom dia de viagem de bicicleta, para mim, normalmente começa com o nascer do sol, né? De estar num lugar em que eu possa ver o nascer do sol, eu já estar pedalando enquanto eu já estou pedalando no nascer do sol, que já aconteceu muitas vezes. Ter aí uma pausa no meio do caminho para tomar um banho de mar, um banho de rio, uma cachoeira e fazer muitos quilômetros e quem sabe um pôr do sol. Acho que conseguir conciliar nascer do sol, pôr do sol É pedalar. e a pedalar ou já estabelecido, né? Normalmente quando você está acampando, você quer um lugar, tentar achar um lugar para acampar antes do pôr do sol. Às vezes não acontece, mas eu acho que mesmo assim continua sendo um bom dia de pedal, um bom dia de viagem de bicicleta. Penso que terminar esse dia com na casa de alguém, com amigos, tomando uma cerveja ou, enfim, celebrando, né? É um bom dia de viagem de bicicleta. Eu acho que tem várias formas, né? Várias coisas que podem acontecer, mas eu acho que, em resumo, seria algo nesse sentido: tomar um banho quente quando chegas, né? Porque o camping, ele tem a sua, né? Ele tem a sua peculiaridade, enfim, acho que é uma experiência incrível, mas eu acho que você ter o dia inteiro viajando de bicicleta, chegar no final do dia, conhecer, encontrar com amigos ou, né, celebrar esse dia, eu acho que ele para mim é o ideal, assim, é o ideal. E agora, antes disso, e viajar, preferes viajar acompanhado ou sozinho? Ou já tens viajado sozinho? Ou já tens viajado acompanhado? Essa foi sempre sozinho? Eu acho que você nunca viaja sozinho, acho muito Certo. difícil, Certo, né? sozinho no sentido de ir De certo, é ir só verdade, você, concordo. Sim, de ir claro, só você, mas sim, assim, sim, eu sim. acredito que mesmo sozinho você está sempre acompanhado. Sim. Eu acredito que você está muito acompanhado nos pensamentos, nas pessoas que você conhece e assim, eu realmente não posso dizer que eu tenho uma preferência, né? Eu acho que a viagem, independente sozinho ou acompanhado, ambas têm seus prós e contras, o seu equilíbrio. Eu acho que vem de nós também fazermos esse equilíbrio. Fazermos viagens sozinhos, fazermos viagens acompanhados, com pessoas diferentes, em situações diferentes. E existem viagens, existem percursos que são feitos para você fazer sozinho. Isso eu não tenho dúvida. E existem percursos que são feitos para você fazer acompanhado. Então acho que depende muito da viagem. Não sei dizer, não tenho uma preferência sozinho ou acompanhado.
E agora a última pergunta, e é eterna para quem é viajante e é viciado em viagens a pedal. Qual é que é a próxima? Ou as próximas? Qual que é a próxima? Viagem a pedal, viagem a pedal. De Fora. bicicleta? De bicicleta. Essa tá difícil. Hoje, ou planos, vá, pode ser daqui a uns Pode ser daqui tempos. uns tempos. Mas que Eu acho que possa- eu sempre tive o sonho de fazer a Islândia. Eu creio que a Islândia seja um país para viajar de bicicleta que vai ser uma experiência única. Ao mesmo tempo, talvez assim, às vezes eu vejo já com a dificuldade. No sonho seria a Islândia. Eu acho que a Islândia tem tudo para ser uma viagem de bicicleta espetacular. Tenho alguns planos de fazer viagens mais simples, né? Gostaria muito de fazer a Sicília de bicicleta. Gostaria muito de fazer um outro trecho. Agora na minha cabeça está meio... Mas tens alguma, mas não tens nenhuma já pronta, pronta a sair, Pronta nem a que seja pequena, sair pode ser de pequenina. bicicleta. Pode ser pequenina também conta. Pode ser pequena. Senão é um sinal, tens de pensar em mais, tens de planear. Não, porque assim, as viagens de bicicleta eu tenho, né, depois dessa viagem do Quirguistão, eu acho que a do Quirguistão tinha sido uma assim bem forte e depois dessa viagem eu realmente comecei a ser um pouco mais, talvez um pouco mais seletivo em qual experiência de viagem de bicicleta eu quero vivenciar, sabe? Então, talvez a ilha, o caso da Islândia ou a Catânia, são coisas que me chamam bastante atenção, né? Ao mesmo tempo que talvez algo mais simples de fazer uma travessia de rio, alguma coisa assim, também seja interessante, mas eu tenho essa ideia de 4 em 4 anos fazer uma grande viagem, né? Então foi a primeira viagem de bicicleta, depois foi a Nova Zelândia, depois foi a Europa. E eu tendo a dizer que em 2026 é para sair uma grande viagem de bike, talvez algo lá para a América do Sul, talvez algo pelo Sudeste Asiático. Aí essa também depois disso já fizeste também uma viagem ao Quirguistão, que também no futuro haveremos de aprofundar Pois, mais sobre ela é um próximo episódio. no outro episódio. Fiquem connosco. E a da Europa também, né? E a da Europa também. Também. Fica para a próxima. E pronto, acho que temos, acho que não tenho a certeza. Temos um que podcast. Temos um podcast, temos aqui um podcast já com muito bom conteúdo para inspirar, sobretudo, que é aqui e a Nova Zelândia é fabuloso. Acho que pensamos é giro partilhar aqui contigo, porque no fundo temos aqui muitas ideias em comum, muitas ideias parecidas e esta paixão pelas bicicletas. E fiquem por aí, espero que gostem, partilhem. Mandem se gostarem, enviem para os vossos amigos. Se não gostarem, enviem para os vossos inimigos. Ativem os sinos, aquelas coisas todas. Subscrevam, partilhem. E até à próxima viagem a pedal. Obrigado. Obrigado, Rui. Feito! Pô, o sol acabou, né? Yeah, só... Tem que ver se ficou bom, né?